Hoje não me apeteceu falar de livros, mas sim de números. E quero falar do número que. Não de um número, mas de uma palavra com que falamos de números que é muito confusa em português, pelo seguinte motivo. Primeiro, há uma versão da palavra para o português de Portugal e outra para o português do Brasil. Em português de Portugal nós dizemos bilhão e no português do Brasil dizemos bilhão. Mas a confusão não acaba aqui, porque na verdade, quando usamos esta palavra, estamos a falar de números diferentes oficialmente em Portugal e no Brasil. Existem duas escalas a nível internacional, que são duas nomenclaturas dos números grandes que são diferentes. Em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, em muitos países da Europa, usa-se a escala longa. Esta escala longa é caracterizada da seguinte forma. Temos 1 milhão. Depois, quando chegamos aos 1.000 milhões, dizemos 1.000 milhões. E quando chegamos ao 1 milhão de milhões, é que dizemos 1 bilhão. Só aí é que aparecemos com a palavra bilhão. Na escala curta, que é usada no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido e mais uns quantos países, os outros países da América Latina, muitos usam a mesma escala que Portugal, curiosamente. Mas nesta escala curta que o Brasil usa, nós temos 1 milhão e quando chegamos aos 1.000 milhões, dizemos logo bilhões, 1 bilhão. Desta forma, a população atual da Terra são 8 mil milhões em Portugal e são 8 bilhões no Brasil. Isto é um pouco confuso, claro. Por que razão é que chegámos a esta situação? Bem, as duas escalas surgiram ao longo do século XX. A maior parte, muitos países europeus, não quer dizer a maior parte, mas muitos países europeus e não só, acabaram por chegar à conclusão que queriam usar a escala longa, que foi muito importante, principalmente a partir da França, mas os Estados Unidos usam a escala curta e, por influência dos Estados Unidos, também outros países começaram a usar a escala curta, como, por exemplo, o Reino Unido e o Brasil. Seria melhor termos só uma escala? É verdade que sim, mas para isso era preciso que uma parte dissesse que ia mudar, e isso também não é assim tão fácil. Mas, no entanto, há soluções. Basta usar a nomenclatura matemática, digamos, a notação matemática ou até a científica, por exemplo, 10 elevado a 9, para não haver ambiguidades. E cá em Portugal temos um outro problema, que no Brasil não tem. No Brasil usa-se, penso, tanto quanto sei, usa-se a escala curta sem grande variação, mas cá em Portugal, apesar da escala oficial, usada oficialmente ser a escala longa, em que dizemos 8 mil milhões, para o número da população do mundo, aproximado, de vez em quando, em textos jornalísticos, até em artigos de economia, usa-se a escala curta, e por isso nós vemos, por vezes, as duas escalas cá em Portugal. Olha, parece-me que a escala longa, numa situação como esta, é mais adequada, ou melhor, é menos arriscada, porque é menos ambígua. O bilhão português, com 12 zeros, é raro. É um número tão grande que é raro. E quando nós dizemos 1.000 milhões, 8 mil milhões, não há ambiguidade possível. Aí nós sabemos de que número é que estamos a falar. É a palavra bilhão que é ambígua. Porque a palavra bilhão é que pode ser diferente dependendo de estarmos na escala curta ou na escala longa. Usar a expressão 1.000 milhões é relativamente claro, é claro do que é que estamos a falar quando dizemos 1.000 milhões, e por isso não há aqui grande ambiguidade. Mas, como eu disse, também para estes números tão grandes, provavelmente o melhor é usar os números e não as palavras, para termos a certeza do que estamos a falar. Enfim, foi um pequeno episódio da Pilha de Livros virado para estas diferenças matemáticas. Não é só na língua que há diferenças, também na forma como nós encaramos os números, encontramos diferenças entre os vários países. Um dia deste sei de voltar a falar de livros sobre matemática, que é um tema de que também gosto muito. Muito obrigado e até amanhã.